Hey guys, tudo bem com vocês? Eu me chamo Débora Amaro, tenho 19 anos e nesse espaço eu compartilho sobre vida cristã, sobre experiências, sobre o que eu tenho aprendido na Palavra de Deus para encorajar os irmãos em vários lugares que me assistem. Hoje eu queria falar com vocês, reforçar um tema que eu já conversei antes e que é um dos meus preferidos. Quem me conhece sabe que essa é uma tecla que eu bato bastante, exatamente por eu estar vivendo isso, por eu estar vendo constantemente o poder de Deus, a mão de Deus agindo. Então, o assunto é oração. Lá em Colossenses 4, versículo 2, diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração. Ele não diz simplesmente orem. O cristão ele deve orar quando acorda, antes de comer, antes de dormir, antes de tomar uma decisão. Isso é certo. A oração tem que ser a principal ação e a reação do cristão. Eu estudei semana passada, era um estudo baseado na vida de Neemias, o profeta bíblico, e é incrível ver que esse homem, antes de cada decisão, antes de cada escolha, antes de qualquer coisa que ele fosse fazer, antes de dar uma resposta, ele orava a Deus. Ele se dedicava à oração, ele praticava o princípio que Paulo ensinou à igreja de Colossenses: dediquem-se à oração. E de maneira prática, como vocês podem fazer isso? Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desses últimos 2 anos, que é o tempo em que eu tenho descoberto isso de oração, de se dedicar à oração, algumas coisas que eu tenho feito que podem ajudar vocês. A primeira é você se disciplinar a criar esse hábito de orar. Eu defino a oração como uma disciplina e um prazer. É algo que eu me disciplino a fazer, mas que ao mesmo tempo é um prazer. Então, uma coisa prática que você pode fazer: tá ali na sua mesinha de estudos, não sei se você tem, no seu guarda-roupa, na parede do seu quarto, enfim, você vai fazer um painel de oração. E nesse painel você vai colocar os pedidos das pessoas. Sabe quando alguém vem falar com a gente e diz assim: ora por mim, e a gente diz: tá, vou orar. Simplesmente esquece. Mas quando a gente tem um painel de oração em casa, não tem como esquecer. Então, você vai lá, o painel, e daí você vai colocar os pedidos das pessoas, os seus pedidos pessoais, enfim, o que você quiser. Aí você vai pensar, depois que você vê pronto: nossa, tem muita coisa, leva muito tempo, eu não tenho esse tempo todo disponível por dia. Beleza, é aí que entra a segunda dica. Você vai dividir esses pedidos de oração em dias da semana. Segunda-feira eu oro por isso, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, todos os dias você vai ter a disciplina de separar, nem que seja 30 minutos, para orar por aquilo ali. É assim como eu tenho feito e é assim que tem dado certo. Eu fazia antigamente tudo de uma vez, então quando eu ia orar e via lá 300 milhões de pedidos, eu ficava cansada e desanimava. Mas depois que eu passei a dividir por semanas, isso foi uma dica da minha amiga Juliana Mesquita, melhorou muito. Então todo dia eu me disciplino a orar por alguma coisa. E eu tenho visto muita coisa acontecer. Uma outra dica é você colocar do lado desse painel de pedidos um painel de respostas. E cada coisa que você for orando a Deus e você vê Ele respondendo, você vai colocar no outro quadro. Compartilha comigo, compartilha com seus amigos daqui 2, 3, 4 meses o que não vai ter acontecido na sua vida. Eu fiz esse painel de oração onde eu estava morando, em Guarapuava. Eu fiz ele de março, eu fiz ele durante 1 ano e no final do ano tinha mais de 60 respostas de oração. Constantemente eu vejo o cuidado de Deus nas coisas que eu oro, nas coisas que eu entrego a Ele. Não é simplesmente, eu vou fazer isso e Deus tem a obrigação de me conceder. Não é isso. Faça isso com um coração sincero, com um coração íntegro e sedento pela vontade de Deus. Quando a gente ora, a gente não está dizendo: Deus, faça a minha vontade, mas Deus, essas são as minhas vontades, mas seja feita a tua. Como Jesus antes da crucificação: não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Então, o meu conselho de hoje é: dediquem-se à oração.
Estejam alertos e sejam agradecidos.